joia, Mari, tudo bem? Tudo bem? Agora eu tô chamando o nosso convidado ilustre. Ele já chegou? Acho que sim. Vou Uhum. convidar ele aqui. Convidar. Vamos lá. Boa noite para todo mundo. Bem-vindos a mais uma live do Odontologia em Papo Ó, Aberto. Ah lá, já, nosso já convidado. tá chegando. Vamos ver. Já Eu brinquei, eu brinquei o tempo todo que ele tá chegando de moto para essa live. então, eu já convidei ele. Vamos ver se ele aceita. Vai ser muito legal hoje. Boa noite, Muito Lúcia. bom. Boa noite. Acho que o professor não está conseguindo aceitar. Deixa eu ver se ele colocou alguma coisa aqui no Whats. Veja Mas se acho ele que tem não. alguma coisa. Ele me enviou a solicitação, eu aceitei, mas eu já tinha convidado ele. Deixa eu ver. Acho que é só Será ele. que ele tem que solicitar de Aí, novo? pronto, convidei novamente. De Aí verdade? vamos ver se. Uhum. Acho que ele teve que entrar e sair de novo. Quer dizer, sair e entrar de novo. Aí, agora foi. Boa Agora noite. sim! Opa! Boa Tudo noite, bem? tudo bem? Tudo Tudo certo. jóia! Um prazer ter você aqui com a gente essa noite, viu, professor Gribel? Uma Vai honra. ser um papo muito bacana, uma honra mesmo. Puxa vida, a honra é sempre minha, sabe por quê? Imagina depois de 42 anos de profissão, você ainda está super motivado a participar, a inovar, a compartilhar, que eu acho não, tenho certeza que é a melhor parte de ser humano, né? É a gente poder Com compartilhar. certeza. Então, eu fico assim, me sinto privilegiado realmente em poder participar com vocês e compartilhar com todos os colegas, todos os amigos que estarão presentes aí, né? Mais um assunto extremamente interessante que não vai resolver o problema do mundo, mas pode contribuir para a alegria de muita criança, de muitos pais, né? E que seguramente pode melhorar a qualidade de vida, o bem-estar, a autoestima, a autoimagem, né? Da nossa criançada com procedimentos minimamente invasivos, como tem sido a tônica da odontopediatria nessas últimas décadas, né? Sim, com Então, muito certeza. obrigado pela gentileza do convite e realmente é um prazer, um privilégio estar com vocês essa noite. Viu? Olha, eu confesso que esse gás, essa vontade, assim, esse gosto pela odontologia é muito inspirador para nós, viu? Pode ter certeza disso. Verdade. Eu acredito. E, por coincidência, esse final de semana nós teremos aqui em casa a reunião da nossa turma da PUC, de formandos de 1979, 42 anos de odontologia, mais quase 10 que eu trabalhei com meu pai ainda antes, né? Então a gente respira a odontologia já há mais tempo do que vocês têm de vida. No berço já, ué. Já respirava no berço. Verdade. Bom, É. então boa noite para todos. Vou iniciar formalmente a nossa conversa, mas a nossa conversa aqui, professor, é bem assim, espontânea. O pessoal faz pergunta, então é um bate-papo, pode ficar à vontade para falar o tanto que você quiser. Assim, o que você achar que Obrigado. deve comentar e falar é um espaço aberto justamente para os nossos convidados aqui. E então a Paula já agradeceu a sua presença. Eu queria agradecer também todo mundo que está em casa acompanhando, né? Já aproveitar e pedir para todo mundo seguir o professor, seguir a gente para continuar acompanhando, né? E o nosso tema de hoje são os alinhadores, né? Como eles podem contribuir na infância, né? Quais as correções possíveis, né, professor? E eu queria pedir primeiramente que você se apresentasse um pouquinho, né? Falasse como você entrou nessa área da ortopedia, contar um pouquinho a sua história para o pessoal só ficar por dentro e aí a gente entra de uma vez no assunto. Bom, eu citei há pouco que eu comecei com meu pai. Meu pai, ele começou nos anos 50 com Luiz de Figueiredo Walter, que segue sendo uma referência mundial da odontopediatria.
né? Eu fui paciente de Luiz Walter em Londrina. Meu pai começou estagiando no consultório dele em Londrina, e foi assim, um lance de pura... só aquelas coisas que acontecem na vida da gente que às vezes promove uma guinada, né? O Luiz Walter, voltando da Argentina em 1961, de um congresso do qual ele participou, ele assistiu uma conferência do professor alemão chamado Hans-Peter Bimmler. E Bimmler, naquela época, já produzia kits, né, os aparelhinhos dele feitos em partes, em 5 tamanhos diferentes, comercializáveis pelo mundo inteiro. Eu trabalhei nesse laboratório dele em 1977 a 1979, mas em 61 o Luiz Walter trouxe, ele ganhou de brinde esse kit, e ele levou para Londrina, e meu pai, um dia, né, frequentando o consultório dele, viu aquele monte de ferrinho dobrado lá, falou, puxa, mas que negócio interessante. Ele falou, isso aí é de um alemão que faz uns aparelhinhos para corrigir uns dentinhos tortos lá, esse aí é para quando o queixinho está para trás, um retrognatismo mandibular, é usado na dentição mista, na dentição permanente. Enfim, meu pai ficou muito curioso e foi atrás disso. E ele, como odontopediatra, né, tem uma clínica, quando voltamos aqui para Belo Horizonte, que a família é mineira, mas voltando para Belo Horizonte, ele montou o consultório dele de odontopediatria e começou a trabalhar com esses recursos da ortopedia funcional e também da ortodontia. E daí, no princípio dos anos 70, quando eu fazia o serviço de office boy, já pensou que coisa mais antiga? Ir a banco pagar as contas do papai e da família. Né? Então, aí um belo dia eu fiquei interessado, sentei lá no laboratório, comecei a mexer com alicate, com os ferrinhos, porque eu tinha comigo que eu ia fazer engenharia eletrônica, desde sempre. Mas aquilo me chamou tanta atenção que eu falei, puxa vida, que negócio legal, né? E daí foi por aí. Eu comecei trabalhando no laboratório do meu pai a partir de 1973. Então já são quase 50 anos, né? Como dizemos os mineiros, o tempo avua. Com certeza, com certeza. E muitas mudanças de lá para cá, né? Porque agora já estamos abordando novos contextos, né? De escaneamento digital, alinhadores, né? E bom que você foi acompanhando toda essa evolução, e também está inovando, né? Com os alinhadores, através da Hortaline e tudo mais. E a gente queria falar um pouco sobre isso, né? Saber se esses alinhadores também têm aplicação na dentição decídua, mista, como que funcionaria. Aí a gente está curiosa para saber sobre. Muito bem, Paula. Você veja, né? Graças ao bom Deus que as coisas evoluem e modificam ao longo do tempo, porque senão ia ser uma chatice danada, né? Já pensou se eu estivesse até hoje fazendo bandas ortodônticas para cada um dos dentes, fazendo à mão, porque nos anos 70 era dificílimo ter bandas pré-fabricadas, né? A gente soldava os brackets, uma máquina a solda a ponto. Quando surgiu a colagem de brackets, era a mesma coisa. A gente usava o bracket de soldar na banda e soldava numa trama de aço inoxidável que era recortada com tesoura para ouro. E colava esses brackets feitos, né, caseiramente, né, fundo de quintal, com adaptique, uma resina de adição, pasta A e pasta B. Imagina se a gente estivesse fazendo essas coisas até hoje. Eu já tinha desistido há muito tempo, né? Então, que bom que a gente tem sempre novidades, tem sempre coisas novas surgindo, e nós somos movidos a desafios, né? Esse negócio de ficar sentado na cadeira esperando que as coisas aconteçam, não leva a gente a lugar nenhum. Se fosse assim, a gente ainda estaria subindo e descendo de árvores nas savanas da África, né? Então, eu acho que essa curiosidade e a vontade da gente estar sempre vendo o que é que tem do outro lado do morro, o que é que a gente pode melhorar, fazer melhor aquilo que a gente já faz bem. Então, a odontologia digital veio para isto, né? Ela veio para facilitar a nossa vida, para torná-la mais confortável para nós e para o paciente, para tornar os nossos procedimentos mais rápidos, mais confiáveis, mais precisos, com o objetivo, inclusive, de aumentar a nossa produtividade enquanto profissionais, né? Ao mesmo tempo que aumentando a precisão e a confiabilidade, a
previsibilidade dos resultados, também transmite isso como benefício para os nossos pacientes. Então, esse é o famoso jogo do ganha-ganha. Todos ganham, desde a indústria até o paciente, né? E os alinhadores não são diferentes. Como toda nova tecnologia, ela não vai substituir nada, ela veio agregar. Ah, os alinhadores vão fazer o que a ortodontia faz melhor do que os brackets. Não vai, não vão. Agora, naqueles nichos onde o alinhador trabalha muito bem, sim, eles podem mais ser eficazes, mais eficientes, mais rápidos, mais previsíveis, mais confiáveis do que a ortodontia convencional com os brackets, né? Então, os alinhadores não são só um dispositivo ortodôntico. A meu ver, o grande diferencial é poder associar esse potente recurso ortodôntico que nos permite movimentar os dentes com precisão, com previsibilidade, com rapidez, respeitando limites biológicos, que é algo fundamental, poder associar com a ortopedia funcional. A ortopedia funcional é fantástica para trabalhar com a postura, os movimentos mandibulares, as funções orais. Nós podemos juntar isso em casos selecionados, não é para todos os casos, mas podemos somar aquilo que nós temos de melhor na ortopedia funcional com aquilo que nós temos de melhor na ortodontia. Porque são duas especialidades irmãs, com os mesmos objetivos desde sempre, porém com métodos, princípios, características totalmente diferentes uma da outra. O que não significa que uma seja melhor do que a outra. A melhor opção é aquela que atende às necessidades do paciente. Então, por isso, graças ao bom Deus, eu tenho a minha formação ortodôntica, da qual eu sou muito orgulhoso, assim como tenho também a minha formação ortopédica funcional. E achar que você, só usando martelo, vai revolucionar o mundo, ou usando chave de fenda com parafuso, vai mudar a vida de todas as pessoas, infelizmente, no mundo real, como diz um querido amigo Sérgio Persaroli, né? No mundo real, a coisa é um pouquinho diferente, né? E você tem sucesso no seu diagnóstico, no seu planejamento, na execução do seu tratamento, a partir do momento que tudo isso funcione em prol do paciente, atendendo às necessidades do paciente individual. Então, a proposta de usar os alinhadores não é para todas as crianças. Há situações, inclusive, que os alinhadores são contraindicados. Há movimentos ortodônticos da dentição decídua que, independente de ser bracket ou o que for, estão contraindicados. Por exemplo, os movimentos de intrusão. Né? Você, ao intruir um dente decíduo, você corre o risco de danificar o germe do dente permanente, que está logo ali subjacente às raízes dos dentes decíduos, né? Então, quando você faz, primeira coisa, como sempre, diagnóstico. Um diagnóstico funcional, facial, tridimensional, que busque as origens, busque os fatores agravantes, os desencadeantes, os perpetuantes, enfim, tudo que está contribuindo para aquela oclusopatia, é fundamental. A partir daí, nós vamos selecionar, dentro das necessidades do paciente, quais são as prioridades, né? E dentre essas prioridades, nem sempre a gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Há que se partir para a seleção das possibilidades. E depois disso, aí sim, nós vamos pensar nos recursos terapêuticos que atenderão às possibilidades dentro das prioridades e das necessidades de um paciente individual. Porque a gente não trata de boiada. Né? A gente tem um ser humano único e o mais legal de tudo, uma criança que você consegue interferir e modelar. Não é fazer uma reforma num adulto. Tá certo, o adulto precisa de autoestima, de autoimagem, blá, blá, blá. Mas a criança tem que esperar até os 12, 13, 14 anos para ter esse benefício? Me desculpe, mas nem o Estatuto da Criança no Brasil permite esse tipo de coisa. Né? Então, essa história de ter que esperar a adolescência para fazer algum tipo de intervenção com relação às oclusopatias, ficou um pouquinho para trás. Caiu por terra, né? Eu acho muito legal uma colocação que você sempre faz sobre abordagens precoces e oportunas, a diferença das duas coisas.
Exato, né? né? Eu sou totalmente Uhum, avesso à palavra precoce, porque em bom uhum, português significa algo que é feito antes da hora, né? E uhum, nada feito antes da hora é bom, né? Então uhum, tem que ser na hora certa. E o tratamento, a intervenção oportuna vem a partir do momento que você identifica alguma alteração, algum desvio do desenvolvimento que seria esperado, né? Eu sim, evito a palavra normal também, que é algo que não pega muito bem em termos de biologia, né? Mas aquilo que é usual, aquilo que é esperado, a expectativa dentro de situações, dentro dessa flexibilidade, dentro dessa grande variação do que seria o normal. E, portanto, quando você identifica uma mordidinha cruzada ou já um prognatismo num bebê, já durante a erupção dos incisivos descidos, ali já é o momento oportuno para se intervir, com procedimentos muito simples, que não vai usar alinhador, né? Mas às vezes a simples massagem, ou o uso de uma espátula, ou da melhora do quadro respiratório da criança, da posição da linguinha, analisar a questão do freio da língua, que às vezes é um fator importante, né, no desenvolvimento das mordidas cruzadas anteriores. Então tem tanta coisa que a gente pode fazer, como hoje nós fazemos também com alinhadores, mas para os fissurados palatinos, né? uhum, Você imagina que os fissurados há 30, 40, 50 anos atrás não havia o que se fazer. A gente aguardava no uhum. máximo para fazer a cirurgia de lábio, A cirurgia. queiloplastia, né? Lá pelos 5, 6, 7 anos de idade, e vida que segue. Hoje, a partir de 15 dias de vida, nós executamos com alinhadores de rebordo alveolar que usam exatamente a mesma tecnologia dos alinhadores utilizados para adultos, para adolescentes e para crianças, para fazer a mudança da posição e da forma dos rodetes gengivais, de tal maneira a permitir, com 5 meses de idade, 6 meses no máximo, a criança seja submetida à queiloplastia com resultados estéticos importantes, mas também resultados especialmente muito importantes do ponto de vista funcional. A começar Uhum. do ponto em que os alinhadores para os fissurados, eles propiciam a nutrição, a alimentação usual da criança, uma vez que ele também veda a fenda palatina, o que permite o bebê se alimentar normalmente e ganhar peso como se fosse um bebê perfeitamente sadio, né? Então, Uhum. toda essa tecnologia E digital, é ela hoje pode ser primordial, né, utilizada esse desde crescimento e o o ganho de peso diagnóstico. para poder encaminhar para a cirurgia, né? Exatamente, né? E isso se reflete de maneira extremamente positiva, não é só para o bebê, os pais também. Já imaginou o Sim. pai e a mãe chegar em casa todo dia, ver um fissurado bilateral, com aquela pré-maxila lá na frente, e falar, meu Deus do céu, o que eu fiz para merecer isso? Né? E o que eu posso fazer para o meu filho, para minha filha, para melhorar? Eu tenho que ficar aqui olhando até os 5, 6, 7 anos de idade, ou na melhor das hipóteses, né, 2 anos de idade. Será que não há o que fazer agora? Então, essa tecnologia que foi desenvolvida, os primeiros alinhadores, a primeira ideia de alinhador surgiu em 1941 e só foi Uhum. reavivada em 1985 com uma publicação de James McNamara Jr., que falava da possibilidade de usar dispositivos de plástico para mover um dente por quadrante da arcada dentária, né? Depois disso foi o boom que vocês viram ao longo desses últimos, que nós vimos, né, ao longo desses 15 últimos anos. E as possibilidades hoje, não vou dizer que são ilimitadas, mas são muito mais amplas do que aquela que McNamara enxergou em 1975. E não vai resolver todos os problemas ortodônticos, muito menos os ortopédicos, seja no adulto, no adolescente ou na criança, mas é mais uma opção de tratamento, é mais uma alternativa de tratamento sem ser um tratamento alternativo, né? É um tratamento que Uhum. tem evidências, é um tratamento que a literatura já tem, apesar de ser jovem, né? Se a gente for colocar aí as publicações mais antigas, tem 10 anos, 12 anos, e hoje a gente entende muito bem como, quando e por que aplicar os alinhadores. Na dentição decídua, ainda é as publicações são muito poucas, e aí eu aproveito a oportunidade para
chamar todos os colegas que estão participando aí para que investiguem. Nós precisamos de investigação de qualidade, né? Para que os nossos procedimentos, ao contrário do que mostra a Biblioteca Cochrane, a organização Cochrane, que relata para nós 90% das revisões sistemáticas na odontologia são inconclusivas, dadas a má qualidade das publicações. Você veja que nos critérios de inclusão, muitas vezes a gente seleciona lá 500, 700 ou alguns milhares de artigos. Só para um pouquinho. E nos critérios de exclusão sobra meia dúzia. E, em geral, 3 apontam num sentido, 3 apontam no outro, e o finalzinho é aquele clássico. Né? É verdade. São raras as situações, e a odontopediatria, nesse sentido, a meu ver, é a campeã, porque a gente tem muito mais... A odontopediatria começou nessa questão de investigar há muito tempo. E você lembra, vocês não vão lembrar, porque era a época do meu pai, né? Mas prevenção em odontopediatria para doença cárie e doença periodontal é a extração do dente descido. Né? E quando eu entrei a primeira vez no consultório do meu pai, eu falei, nossa senhora, isso aqui parece um açougue, nunca mais vou voltar. Né? Aí, quando eu entrei na escola de odontologia, sou filho da PUC, aqui de Belo Horizonte, né? Era uma escola jovem na época, a minha foi a 4ª turma, e já foi um salto, porque eu vi falar em extensão profilática de preparo cavitário, não vai ter mais que limpar o dentinho, a gente vai evitar que a doença produza. Já imaginou? Mas era baseado nas evidências que nós tínhamos naquela época. E a gente só consegue evoluir a partir da observação clínica, que segue sendo o método que orienta a investigação, porque cabe ao investigador solucionar as dúvidas clínicas. Agora, cabe ao clínico levar ao investigador as dúvidas que surgem na clínica, né? Porque é muito difícil alguém da clínica fazer boas investigações, assim como nem sempre um doutor ou um mestre, né, são pessoas gabaritadas a fazer investigação, a dar aulas, a ensinar e tudo mais. Muitas vezes não tem a vivência da clínica do dia a dia que nós temos, né? E a física, né, é uma coisa bem interessante. Quando a observação contradiz a teoria, muda-se a teoria, não a observação. E, infelizmente, a gente não vê isso muito na área da saúde, né? A gente vê muita gente batendo no martelo que é piolho, é piolho, é piolho, é piolho. E na clínica a gente vê que a coisa é um pouquinho diferente. Mas, enfim, é mais um desafio para nós, seja na clínica, seja na academia, né? Procurar soluções para os diversos desafios que acontecem no dia a dia na vida de todos nós. Com certeza. É muito legal perceber que o diálogo entre as especialidades odontológicas estão começando a falar a mesma língua, né? Porque cada vez mais se fala em mínima intervenção, individualização de protocolo, que eram coisas que a gente não imaginava, né? A gente tem enfatizado isso muito com os alunos, da importância de pensar que o paciente não é um dente, que ele é gente, que ele tem um contexto, que ele vive dentro de um contexto biopsicossocial e que a gente tem que perceber isso. E que às vezes até a escolha de um material restaurador, por exemplo, a gente tem que pensar o que o paciente come, como ele vive, como ele dorme, como é a parte sistêmica dele, para saber qual o material adequado, qual abordagem eu vou fazer com esse paciente, né? E da mesma forma como você colocou em relação aos alinhadores, porque é um recurso terapêutico eficaz, mas que não vai caber para todo mundo. E a importância do diagnóstico, porque muita gente pensa assim, agora a ortodontia ficou fácil. É só escanear o paciente, mando fazer o alinhador e pronto. Mas, na verdade, é saber fazer o diagnóstico, saber o porquê daquela maloclusão, né? Saber os recursos que podem ser utilizados, as alternativas, o que se adequa a cada paciente, acaba ficando meio adormecido, assim. As pessoas vão pelo que é rápido, sem pensar, aí depois não consegue resultado, aí fala que a culpa é do sistema, né? Usei o sistema, não é legal, mas na verdade é porque não diagnosticou direito, né? E o diagnóstico é base para tudo, desde a sua saúde financeira, né? Fazer um bom diagnóstico das suas despesas, dos seus rendimentos,
para que você, a partir desse diagnóstico, saiba como é que você vai investir, gastar, usar o dinheiro que você consegue a duras penas na sua atividade profissional, né? E com o paciente não é diferente. Os protocolos são importantíssimos, mas eles não podem limitar a conduta do profissional quando do atendimento do paciente individual. Nós temos nos protocolos um norte, né? Mas não pode ser algo inflexível que escravize e impeça até o próprio desenvolvimento, o próprio crescimento, a partir do momento que novas alternativas, novas possibilidades, novas investigações venham a trazer novos subsídios para a gente encarar os mesmos desafios. E é muito interessante a gente estar sempre se perguntando, sempre se questionando. Porque para novas, isso é Thomas Kuhn, 1985, para novas respostas são necessárias novas perguntas. Se nós fizermos sempre a mesma pergunta, baseado no nosso conhecimento atual, as respostas tendem a ser as mesmas, não é? Então é muito interessante eu faço isso muito, até você citou, né, Paulo? Eu sou um motociclista e nas horas vagas eu faço ortopedia, ortodontia, adoro as crianças e tudo mais. Mas eu adoro, quando eu estou na motocicleta, tudo planejadinho, planilhado, o GPS, tudo direitinho, falar, aqui eu vou dar uma perdida no GPS, ele está mandando ir para a direita, eu vou para a esquerda, para ver onde é que vai dar, né? Na maioria das vezes dá um lugar muito bacana, pessoas maravilhosas, de vez em quando a gente cai numa furada. Mas assim também é a história do protocolo, né? Se a gente ficar recitando sempre o mesmo Pai Nosso a vida inteira, isso talvez impeça o potencial desenvolvimento, o potencial crescimento que todos nós podemos ter e que todos nós podemos contribuir, né, para que a nossa amada profissão enverede cada vez mais pelo lado da prevenção. Que sim, prevenção é perfeitamente possível também para as oclusopatias. Basta você observar revisões sistemáticas publicadas nos últimos anos, né? Uma criança que amamenta no peito, o simples fato de amamentar no peito, reduz em 20 vezes a possibilidade desse bebê desenvolver uma mordida cruzada posterior. Né? Então são ações simples, como geralmente acontece na prevenção, e que também tem um largo alcance social, que podem favorecer a saúde, o bem-estar, a autoestima, a autoimagem e tudo mais, de muitas crianças pelo mundo afora, né? Agora, Lloyd Dubrow, 1991, no prefácio do livro dele, um grande anatomista do século passado, quem sabe previne, quem sabe mais ou menos trata e cura, quem não sabe corta e joga fora, né? Então, para fazer prevenção, você precisa realmente dominar o assunto, dominar o tema, conhecer tudo que está ali, que desencadeia, predispõe, exacerba, mantém, enfim. É o que a doença cárie, né, o que vocês, odontopediatras, conseguiram. Eu, apesar de amar as crianças e trabalhar com elas há mais de 30 anos, eu não sou odontopediatra, eu não tive o privilégio dessa formação. Mas, a duras penas, eu aprendi a lidar com as crianças e aprendi a domar algumas crianças também, né? Porque de vez em quando aparecem umas criançazinhas que haja psicologia, haja saliva, haja tempo, mas é aquela história, são mais desafios que depois a gente vê vencidos, né? Ser fonte de muita alegria, de muito prazer, de muita realização também. Professor, já que você tocou nesse assunto, eu quero já emendar uma pergunta. A gente sabe que criança nem sempre é fácil, né? E existe o fator colaboração. Como que esse fator colaboração entra na questão dos alinhadores? Queria que você comentasse um pouco. Qualquer dispositivo removível, como um aparelho ortopédico funcional, mas mesmo os aparelhos fixos. Porque, em geral, pelo menos a minha experiência pessoal, não sei se bate com a de todo mundo, mas a maioria dos pacientes que em algum momento eu tive que abandonar um recurso terapêutico por ele ser removível, pela falta de aderência,
e enveredei pela ortodontia, por exemplo, né, os aparelhos ortodônticos fixos, eu não fiquei satisfeito por uma razão muito simples. Essa falta de aderência, essa falta de colaboração, em geral se materializa com o paciente chegando todas as semanas com um fiozinho na mão, dizendo, soltou. Aí a mamãe fala, mas ele não estava comendo nada. E o braço caiu, né? Uma vez, vamos lá, pode ter havido ali alguma contaminação, alguma coisa, né? A resina não foi bem ativada, parará, mas isso se tornar recorrente, e essa é uma constatação também, né? Quando o paciente não adere ao tratamento com dispositivo removível, mal ele não sofrerá. Se, no entanto, você tem um dispositivo fixo e o paciente não adere, não colabora, seja na higienização, seja respeitando os limites para a resistência do aparelho, aí sim poderá haver dano. Né? Então, é muito... Ricketts, que é o meu mentor na ortodontia, né, nos anos 80, ele dizia isso, olha, o diagnóstico é essencial, fundamental, o domínio da técnica, sem ela a gente não vai a lugar nenhum. Agora, se o paciente não aderir ao tratamento, esquece. No entanto, para o paciente infantil, antes de conquistar o paciente, nós precisamos conquistar os pais. Especialmente se forem pais separados. Onde às vezes a guarda está com um, de repente muda para o outro, e aquele que porventura tem autorizado o tratamento, tudo bem, ele tenta na medida do possível. Mas essa semana ele foi para a casa do pai, e lá ele come a hora que quer, dorme a hora que quer, não usa o aparelho, não escova dente, é sempre o outro, o culpado. É bem assim mesmo. Não é bem assim? Então, aí chega lá, nossa, mas olha que sujeira que está isso aí. Mas é porque ele passou esses últimos dias na casa do pai, ou passou na casa da mãe. Né? Então, o primeiro ponto, na minha visão, na minha experiência clínica, é você cativar os pais. Pais motivados, conscientes e conhecedores das necessidades do próprio filho, filha, e daquilo que o tratamento poderá trazer em termos de benefício, seja estético, que ainda segue sendo, né, a principal preocupação de muitos pais, mas todos os benefícios que a gente tem do ponto de vista das funções orais, das atividades em que a boca participa, esses pais imbuídos desse conhecimento, dessa informação, por isso que a primeira e a segunda consulta são essenciais, e é nelas que você demonstra conhecimento, é nelas que você cativa os pais e também a criança. Não dá para cativar só a criança, porque ela sozinha não consegue fazer tudo, né? Mas tudo que você puder esclarecer, orientar, educar, nos 2 primeiros encontros são fundamentais. Tudo que você falar a partir do 3º encontro serão desculpas. Mas você me falou que isso assim, assim, assim podia acontecer, ou que isso assim, assim, assado seria necessário, né? Então, essa educação, esse investimento na orientação dos pais e da criança é fundamental. E talvez esse seja um dos principais ingredientes para que você tenha um índice de aderência satisfatório aos tratamentos com os dispositivos removíveis, mas também com os dispositivos ortodônticos fixos. E eu não me lembro aqui de cabeça, mas nós temos aí pelo menos uma meia dúzia de artigos publicados ao longo dos últimos 15, 20 anos, que mostram que o paciente infantil, ele adere melhor aos tratamentos do que o paciente da pediatria, né, o adolescente. Né? Então, esse é um ponto bem interessante. E a criança, quando bem orientada, quando bem conduzida, né? Quando bem estimulada, quando bem recompensada, porque a gente não pode esquecer o seguinte, uma criança humana é um mamífero, e como tal, ele aprende por imitação. Quantas vezes vocês ouvem um paciente, ou por dia, né? Doutor, o senhor precisa dizer para esse menino que ele tem que escovar os dentes. Pois não, mamãe, eu falo com ele todas as vezes que ele vem aqui. Mas a senhora alguma vez escovou os dentes na frente dele para saber que isso é importante? Ou usou o fio dental? A senhora levou até o banheiro e mostrou para ele, olha, é assim que a mamãe faz, é assim que o vovô faz, é assim que o papai faz.
né? Então, se você demonstra isso, se você mostra para a criança, inclusive no caso dos alinhadores, né? Muitos dos meus pacientes infantis hoje são filhos de pacientes meus de 30 anos atrás, né? E muitas vezes os papais e mamãe voltam lá porque tem uma recidivazinha, um apinhamentozinho e querem tratar com um alinhador. Perfeitamente, papai e mamãe. Mas você tem filhos? Ah, eu tenho uma criança de 3 aninhos de idade, 4 anos de idade. Traz aqui para a gente dar uma olhadinha, né? E aí o que eu faço? Eu uso papai e mamãe como pacientes para que a criança veja no papai e mamãe que aquilo é muito simples, é muito lúdico, é muito agradável, que é uma brincadeira o tempo todo, né? Que há recompensas. Então, mesmo quando os pais levam a criança e não há necessidade do papai ter algum tipo de dispositivo, ele não quer fazer um tratamento, eu faço um aparelhinho fake. De tal maneira que o papai, quando está com a criança, ele porta lá o alinhadorzinho dele, de tal maneira a criança, se espelhando no pai e na mãe, fala, puxa vida, o papai usa aquele trem ali, né? Então eu vou usar também. Né? E a mesma coisa Ótima dica. Com os hábitos alimentares, né? Porque você vê isso na questão da obesidade, por exemplo. Nossa, mas meu filho está muito gordo, o cara pesa 100 quilos de idade, né? O peso dele 100 quilos e acha que tudo é genético. Lógico, tem componente. Mas qual é a dieta? Qual é a alimentação que você dá para o seu filho? É a mesma que você ingere? Você acha que essa obesidade toda aí veio do nada, só da genética? Né? Então, é sempre interessante a gente lembrar desse aspecto. A criança, ela aprende muito por imitação. E se os pais estão, de novo, imbuídos, conscientes, desejosos de dar aquele filho único, né? Porque hoje é muito engraçado. Na época do meu pai, era comum as famílias com 10, 11 filhos. Na minha geração, eu com 3 filhos já era um ponto fora da curva, né? Hoje, a maioria dos casais, na verdade, tem um gato, um cachorro, um papagaio, e de vez em quando tem um filho. Eu sou ponto fora da curva. Ela tem gato. Eu tenho 6 bichos. A gente tem 6 bichos. Então, ótimo, fantástico, nada contra os bichos. Para você ver, os pais hoje, com um filho, que antigamente a gente falava, não, esse menino tem uma redoma. Hoje em dia os filhos têm um campo de força à volta deles, né? E os pais querem tudo de bom para as crianças. E não querem esperar a adolescência com aquela dentuça, aquele limpa-trilho lá na frente, no caso de um classe 2, ou ficar com aquela cara de bulldog mal-humorado com uma mordida cruzada anterior, ou com a cara torta com uma mordida cruzada posterior, né? Então, isso também hoje torna-se uma necessidade que vem também do nosso público-alvo. Né? Quantos pais chegam e perguntam, será que a dentição do meu filho aqui está legal, está bonitinho, está direitinho, está evoluindo direitinho e tal? Né? Porque os pais hoje têm uma preocupação muito maior, muito grande com os filhos, exatamente porque é um só. Raramente são 2. Né? Na época, como eu disse, né, na minha época, o filho mais velho tomava conta do segundinho, o segundinho tomava conta do terceirinho, do quarto, né, até que, inclusive minha mãe, né, e a Mônica também agora com os netos, ela fala o nome de todo mundo até acertar o nome de quem ela está falando, né? Ô Paula, Gabriela, Bernardo, aí chega em quem ela está querendo falar. Hoje não. Ainda mistura o nome do cachorro no meio. É verdade. Não é? Mas muito legal, assim, levar a gente a refletir nesse aspecto, né? Da importância do diagnóstico, da escolha da aparatologia, né? E também de como fazer essa abordagem no sentido de envolver o paciente, né? Eu falo que é um mix de acolher, envolver e levar a refletir, né? Isso. Da importância do tratamento. Porque se uma das etapas é falha, não vai ter resultado, Não tem isso. né? Verdade. Uhum. É isso. E com os alinhadores não é diferente. Apesar de eles serem extremamente confortáveis, apesar de eles serem extremamente estéticos, não interferirem na fala, na articulação de fonemas e tudo mais, exatamente por isso, nessas situações onde a gente, criança, apresente alterações funcionais importantes, o simples fato de mover os dentinhos desse não vai resolver
às necessidades da criança. Pode até ser que atenda numa etapa do tratamento, né? Então, se no diagnóstico a gente constatar alterações funcionais, alterações importantes do desvio do crânio e da face, como, por exemplo, as medidas cruzadas, as classes 2, as medidas cruzadas anteriores, né? A gente pode usar, como eu citei agora há pouco, recursos da ortopedia funcional, como as pistas diretas, para mudar a postura da mandíbula, mudar o tipo de mastigação que a criança apresenta, contribuir até mesmo para um selamento labial melhorado, se a criança não tem uma justificativa para respirar, para respiração oral, né? E o alinhador entrar para fazer pequenos movimentos, tipo expansão de até 4 milímetros, a rotação dos dentinhos, né? Transformar um arco tipo 2 de Baum, que é patologia numa criança de 3, 4 anos de idade, é uma oclusopatia, por mais classe 1 que estejam os caninos, por mais certinho que esteja o overbite, o overjet, as linhas médias centradinhas, um arco tipo 2 de Baum, sem diastemas, aos 4 anos de idade, é um sinal evidente de que vai faltar espaço para a dentição permanente. E isso o Schwartz já falava desde 1932, e McNamara, em 2006, faz uma revisão muito interessante nos proceedings, na ata de um congresso fantástico que acontece na Universidade de Michigan todos os meses de fevereiro. O problema é que na época do carnaval, e lá é um frio do cão nessa época, menos 20, menos 30 graus, mas eu sempre recomendo, é o melhor evento de ortodontia, de ortopedia que eu conheço no mundo, são os simpósios Moyers na Universidade de Michigan, em Ann Arbor. Mas lá em 2006, o McNamara faz uma revisão bem interessante da literatura e pontua exatamente isso. Diagnóstico de problemas de perímetro de arco se faz na dentição decídua. O primeiro sinal e o mais evidente é o arco tipo 2 de Baum numa criança de 4 anos de idade, né? Nessa fase, justifica você pensar em algum tipo de expansão, seja rápida ou lenta na maxila, isso só pode ser lenta na mandíbula, né? Porque a sutura já fechou com 1 aninho de idade, em média. Mas, enfim, são situações que hoje a gente tem evidências, incluindo aí a Academia Americana de Odontopediatria, que desde A gente 2003, tem visto cada vez mais apinhamento na dentição decídua, né? por uma série de razões, que vai desde da miscigenação genética que a gente tem, né? Cada tipo étnico tem um tipo de face mais predominante, tudo, até essa dieta industrializada em que, parafraseando, eu sempre cito meu queridíssimo amigo Francisco Macedo, que essa frase dele deve ter uns 30 anos aproximadamente. Como a gente está aqui ao vivo, eu não vou falar o nome do produto comercial, né? Mas um determinado petit suisse aí não vale por um bifinho, nem que a criança mastigue a embalagem. Né? Por quê? É 0 à esquerda. E hoje papai e mamãe, então a vida tem que ser prática, rápida, né? Abre a embalagem, engole. Abre a embalagem e engole. Então, eu vou dizer para vocês, na minha experiência, talvez eu não tenha ainda desenvolvido um método mais satisfatório, mas tem sido a maior dificuldade. É conscientizar os pais que a criança tem que saber que o suco da laranja veio da laranja, que laranja é uma fruta que dá em árvore, não em caixa. Né? E o pai abre lá a caixinha e serve o suco, a criança adora e tudo mais. Mas melhor do que tomar essa coisa aí, essa água suja, é chupar a laranja, comer o bagaço da laranja, é pegar a vitamina C ali enquanto ela tá vital, tá funcionando, não é? Da mesma maneira, todos os outros alimentos. Não é comprar a picanha Angus, marmorização 10, para o meu filhinho querido comer no almoço. Eu tenho de patinho nele, tem que mastigar, né? Não é ficar só no suquinho, na papinha, abrir a embalagem, tem que colocar esse negócio para funcionar. Essa é uma das justificativas também, além do pouco tempo de aleitamento no peito, né? Aos outros hábitos, as outras alterações que geralmente acontecem nos primeiros 1000 dias, que são essenciais, porque é ali que se forma o alicerce da face, né? Até os 2 anos e meio, até a erupção, geralmente, do segundo molar descido, o tipo facial está definido na criança. Então, tudo que a gente faz nessa fase, em termos de zelar pela respiração, de zelar pelas funções orais, de zelar pelo aleitamento no peito, de zelar pela consistência da dieta,
e também uma dieta com baixo potencial cariogênico, né, pode contribuir para a saúde geral da criança. E isso eu sinto é uma grande dificuldade, porque nos tempos que a gente tinha uma empregada doméstica, por exemplo, né, mas hoje é micro-ondas, abrir embalagem e tal, então tudo isso dificulta um pouco a nossa ação, porque, como propunha Planas nos anos 60 e Ricketts nos anos 90, as forças mastigatórias podem ser utilizadas como recurso terapêutico. E é o princípio básico das pistas diretas e do ajuste oclusal de maneira geral, né? Seja o desgaste seletivo, seja os acréscimos com as resinas. E quando a gente começou a fazer, era de novo o famoso Adaptic, pasta A e pasta B, e 2 minutos para esculpir, e o resto era tinha que ser na broca, né? Então, hoje E nós as devemos... pistas podem ser associadas, né, com os alinhadores. Exatamente. Porque aí o que acontece? A pista direta muda a postura da mandíbula e o padrão mastigatório da criança. Por exemplo, uma classe 2, né, um retrognatismo mandibular. Com as pistas diretas, você consegue ativar os músculos protrusores da mandíbula, relaxando os músculos retrusores, e em todas as deglutições a criança vai deglutir projetando a mandíbula à frente. Exatamente o mesmo movimento que faria se estivesse ordenhando o leite no peito da mãe, né? E é o mesmo movimento que os aparelhos ortopédicos funcionais de última geração têm com aquele mecanismo de um fio do arco dorsal onde desliza o tubo telescópico, né? Que foi uma das grandes sacadas dessa última geração de aparelhos ortopédicos funcionais para a correção das disoclusões em classes 2. E não basta sustentar a mandíbula lá na frente, é preciso incentivar o movimento dela. E a pista direta faz isso 24 horas por dia, inclusive na hora de mastigar. E os alinhadores podem entrar, mais uma vez, fazendo a expansão, para melhorar o perímetro de ar. Veja bem, 73% das crianças aos 6 anos de idade, entre 5 e 7, né, trocando os incisivos, vão mostrar problemas de perímetro de ar. 3 em cada 4 crianças. Isso pode ser perfeitamente prevenido do ponto de vista de você incentivar o zelo com as funções orais desde o momento do nascimento até a qualidade da dieta que a criança ingere, com o objetivo de diminuir esse número, que eu considero uma vergonha para um profissional da saúde. Né? Qual é o profissional da saúde que fica satisfeito em saber que 73% do seu universo de trabalho tem ali uma alteração que pode ser tratada precocemente, né? Ou pode ser prevenida desde que a gente zele por essas questões, que começam desde a primeira mamada, né? E muitas vezes começam no útero ainda. Porque, por exemplo, uma mordidinha cruzada unilateral posterior, que a gente acreditava que seria só resultado de respiração oral, de sucção digital, de sucção de chupeta, ou porque mastigou do lado só, ou porque dormiu com a mãozinha debaixo do rosto, pode se originar pela simetria da bacia, dos ossos iliados da mãe. A criança com a cabeça encaixada numa bacia assimétrica já cria ali um crâniozinho assimétrico, a chamada plagiocefalia, que vai alterar a posição das ATM e, consequentemente, a mandíbula. E o neonato já pode nascer com um desviozinho mandibular que, posteriormente, ele pode ser consolidado e se transformar numa oclusopatia de difícil tratamento na fase de adolescente ou de adulto jovem. A mesma coisa um bebê prematuro, né? Um bebê que não nasceu a termo, nasceu prematuro, foi para uma UTI pediátrica e fica internado lá 2, 3, 4, 5 semanas com uma sonda nasogástrica, uma sonda orogástrica, esse já pode ser um estímulo para gerar uma assimetria. Gestações múltiplas, que hoje em dia são muito frequentes em virtude das mamães, né, estarem gestando aí cada vez mais tardiamente, com inseminação artificial e outras formas de tentar ter o filho mais tardiamente, podem gerar crianças que, pela competição de espaço ali, né, um dos gêmeozinhos com um pé na cara do outro lá já produz um desviozinho de mandíbula ainda durante a gestação. Então, quer dizer, tem uma série de coisas que a gente precisa estar atento no neonato.
né? Para o neonato hoje, na minha visão, não basta ter lá o médico pediatra ou o fisioterapeuta para avaliar se tem um torcicolo congênito, que é outra fonte também de medidas cruzadas posteriores, e que, se não tratado esse torcicolo congênito até 1, 2, 3 meses de idade, as sequelas são muito difíceis de serem corrigidas, mesmo que a gente utilize todos os recursos da ortopedia funcional, os alinhadores, da ortodontia, as pistas diretas, porque começa a se transformar numa simetria de base de crânio, né? O que vai tornar o procedimento posteriormente, a cura, a correção, muito mais difícil. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência. O bebê é o alicerce de tudo, até a erupção do segundo molar descido é o alicerce do desenvolvimento facial. Então tudo que a gente puder fazer para contribuir para que a criança tenha esses primeiros 2, 3 anos de vida de maneira saudável, de maneira sadia, poderá minimizar também muita necessidade, seja dos alinhadores, das pistas diretas ou da própria ortodontia, né? Lógico que não vai acabar com a profissão. Da mesma maneira que a gente conhece excelentes endodontistas, apesar de todos os problemas que a gente resolveu na prevenção da doença cárie e da própria doença periodontal, né? Então, eu creio que esse é um novo desafio, inclusive, para a odontopediatria, né? E vejo os primeiros passos na odontopediatria brasileira, embora o conceito de melhores práticas clínicas na Academia Americana de Odontopediatria, isso já esteja sendo publicado há quase 10 anos, né? E mostra exatamente essa preocupação, que aqui no Brasil, a meu ver, acontece muito recentemente. Você sabe que eu dou cursos há mais de 30 anos, né, voltado especificamente para isso. Prevenção e tratamento de oclusopatias na infância. E o que eu observei nos últimos 10 anos é que, se antes a maioria dos participantes era de ortodontistas que queriam expandir o seu conhecimento e a sua área de ação, buscando tratamento na dentição mista e na descida, esse papel hoje, a predominância dos participantes dos cursos de residência e outros, é de odontopediatras. E cansaram daquela história de encaminhar o paciente e escutar, tem que esperar, agora não é o momento oportuno, espera, né? A analogia que eu faço é a seguinte: imagine que eu sou um tremendo endodontista, né? Eu faço tomografia de alta definição para fazer condutometria, para fazer diagnóstico, eu faço instrumentação mecanizada, eu uso microscopia, desenvolvi lá uma pastinha miraculosa de pelim que eu coloquei lá, mata tudo quanto é bactéria. Quer dizer, a criança chega lá com uma manchinha no esmalte, ele fala, olha, para isso aí não dá muito o que se fazer agora. Quando chegar na polpa, você me procura, que aí eu trato. É o conceito que nós temos hoje na oclusopatia. Porque nós conhecemos como tratar o adolescente ou o adulto, não significa que tem que esperar até lá para tratar. Seja com alinhador, seja com o que for, né? Então, não é adequar o paciente à técnica que nós conhecemos e dominamos, mas dar ao paciente o que ele necessita. Isso me parece, no mínimo da ética profissional, né? Você atender às necessidades, às expectativas do paciente, que, em geral, são a coisa mais importante para eles, né? E para a gente também, que quer... A gente tem tentado, né, Mari, nos cursos, mostrar a importância dessa visão integral, não ter esse conhecimento segmentado, assim, voltado para saúde, para um único problema. É que nem você citou sobre quantas abordagens a gente pode fazer no bebê, os estudos vão evoluindo, mas as pessoas parecem que pegam nichos específicos, né? Que nem hoje tem se falado tanto na linguinha, aí pensa só na língua. Mas, assim, o pico da língua, mas não vê a tonicidade, não vê a funcionalidade que está tendo, avaliar os outros aspectos, né? Até em relação ao crescimento de rebordo, em relação aos torcicolos, a parte muscular. Foca só no freio e pronto. Mas, na verdade, tem tantas outras coisas para serem vistas ali, né, naquele momento. Isso mostra uma outra coisa que o lado escuro
o lado negro da força, que no caso é o digital hoje, né? Nós estamos muito mal acostumados, as nossas crianças, os meus netos estão ali em cima, cada um com seu tablet, a vovó está com o pé quebrado, engessado, quando eles vieram fazer uma visita, estão lá com eles. Eles estão lá com ela. A gente acha que as coisas hoje são todas imediatas. Escorri o dedinho, poucos, o milagre acontece, né? E na vida real a coisa não é bem assim. Nem no diagnóstico, nem no planejamento, nem no tratamento. Seguramente a inteligência artificial, no curto prazo, vai nos ajudar muitíssimo nesse sentido, como já nos ajuda, né? Mas as pessoas desenvolveram um senso de imediatismo muito grande, que a gente percebe exatamente nisso, né? Por exemplo, grupos de ex-alunos que usam o WhatsApp como se fosse um local para discussão de um caso clínico complexo. Coloca lá uma radiografia, uma foto e tal. O que você acha que é para fazer nisso aqui? Qual que é o aparelhinho para fazer nisso aqui? Era lá, moçada. Vamos fazer um diagnóstico. E envolve não é só a radiografia, não é só a foto. Como é que ele fala, como é que ele engole? Qual que é a postura dessa criança? Qual que é a história dessa criança? Quais são os hábitos alimentares dessa criança? Né? Então, apesar de tudo hoje ser muito rápido, muito instantâneo, na nossa atividade, infelizmente, nós não chegamos nesse nível ainda. Chegaremos. Mas, por enquanto, ainda é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Ainda depende muito do nosso fosfato, depende muito do nosso conhecimento, depende muito do nosso tempo. E aí entra uma outra coisa muito importante. Conhecimento a gente adquire, tempo não. Né? E que você perdeu em termos de tempo, passou. Então, se você está perdendo tempo para se inteirar dessas novas possibilidades hoje, prevenção e tratamento na infância, esse tempo não volta. O conhecimento você poderá a qualquer momento adquirir. Né? Mas pense no tempo e pense na quantidade de crianças que você poderá ajudar a ter uma melhor qualidade. Né? E por falar em tempo, né, Mari? Você acredita que já está acabando a live, professor? Eu não acredito. Nossa, faltam 2 minutos. Vocês desculpem que eu falo muito, eu mal deixei vocês falar. Mas foi perfeito. A gente queria ficar aqui até meia-noite na live, mas é porque a gente Não, está muito forte. falar mesmo. Essa é uma fala que eu tenho há muito tempo. Hoje, eu só falo até meia-noite, porque depois de meia-noite é amanhã. É verdade. Mas hoje, pelo menos Mas o a gente Instagram quer disciplina a gente nesse sentido. Né? A gente quer te agradecer de novo. A gente quer te agradecer de novo, né, Mari? Antes que a live caia. Muito obrigado. Foi excelente o assunto, o papo entre a gente. Foi muito bacana. Espero que todo mundo tenha gostado também, né, Mari? Muitíssimo obrigado pela gentileza, pela honra do convite. E podem contar comigo sempre, com o máximo prazer. Estamos juntos aí para que a criançada seja cada vez mais feliz, mais alegre e com bem-estar acima de tudo. Tá bom? Sim, Mari, muito obrigada. Mais muito uma vez, obrigada. E até breve, se Deus quiser. Sim, muito obrigada. Obrigada a todos. Um abraço na mãe. E um excelente Dia das Crianças para todos nós, porque continuamos sendo, né? Só muda o preço dos brinquedos. Com certeza. É verdade. Verdade, muda muito. Muito obrigada a todos. Eu que agradeço. Tudo de bom, então. Até breve. Não se esqueçam, pessoal, de seguir a gente no Instagram. E o último recado, agora a OCA tem um grupo no Telegram. Então, quem quiser fazer parte desse grupo, é um grupo onde eu e a Paula colocamos evidências científicas de odontopediatria. Então, tudo que for de atualizado e com evidência científica, a gente vai abrir umas discussões legais lá. Então, para entrar, é só entrar no link que está na bio do perfil da OCA, tá bom? Então, eu espero todo mundo... A OCA é odontologia em constante aprimoramento, viu, professor Gribel? Eu achei extremamente interessante a ideia e já vou me inscrever lá também, porque tudo que eu quero são evidências para que a gente tenha mais segurança para propor e fazer. Isso mesmo. A gente espera. Obrigada. Beijão, tudo bom. Beijo, tchau. Tchau. Obrigada a todos. Até a próxima. Até.